queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida nesta quarta-feira, dia 27 de agosto de 2025, em nossa já tradicional série Relembrando Chico Xavier. Estamos fazendo um estudo do livro O Evangelho de Chico Xavier, escrito pelo companheiro Carlos Bacelli. Quero lembrar a todos que o nosso programa de hoje é transmitido em parceria com a TV Espírita Nosso Lar, de Vitória da Conquista, na Bahia. E também transmitido aqui pelo YouTube e pelas ondas do rádio da Web Rádio Espiritismo e Vida. Hoje nós vamos falar sobre a frase número 44 do livro. E o nosso convidado de hoje é o companheiro Carlos Gomes. Ele é aqui do sul de Minas Gerais, na cidade de Itajubá. Ele é presidente do 23º Conselho Regional Espírita, aqui do sul de Minas Gerais, e é trabalhador do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, lá mesmo de Itajubá. Então, nós vamos receber o nosso amigo. Querido Carlos, boa noite, seja bem-vindo, obrigado por estar aí conosco. Boa noite, Davi, a todos que nos honram com a sua presença, é sempre uma alegria poder estar aqui nesse programa e principalmente render essa homenagem a Chico Xavier. Muito obrigado pelo convite. Então nós vamos à nossa prece, agradecendo a Jesus, nosso mestre querido, por mais uma oportunidade de trabalho, por mais uma oportunidade deste encontro entre amigos, entre aqueles que procuram trabalhar para a divulgação do seu evangelho e da doutrina espírita. Os nossos agradecimentos a Cairbar de Souza Schutel, ao nosso querido André Luiz, mentores e patronos espirituais do programa e da Web Rádio, nosso agradecimento à TV Espírita Nosso Lar, que nos ajuda e nos apoia, também ao nosso companheiro e convidado da noite, o Carlos Gomes, pelo seu carinho e a bondade de estar sempre nos ajudando e colaborando, e também a todos aqueles que pelo YouTube, o Facebook, a TV Espírita Nosso Lar e as ondas do rádio estarão presentes junto conosco nesta noite. A todos aqueles que posteriormente, em outro dia, em outro momento, poderão acompanhar a este encontro. Obrigado, Senhor, e que a sua paz permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, querido amigo, a palavra é sua, eu vou para o meu cantinho, bom trabalho. Muito obrigado. Então, eu começo saudando a todos e a todas, com votos de paz, de saúde e harmonia, que possamos juntos fazer a nossa reflexão desse momento, aprendendo com aqueles que vieram nos trazer exemplo de vida na sua forma de estar no mundo e deixar esse rastro de luz, né, que sabemos que deixou esse nosso irmão querido Francisco Cândido Xavier. E falar de Chico Xavier é sempre um grande aprendizado. Já falei aqui em outro programa que o Chico é um livro a ser lido e imitado. Há muito o que se aprender com ele. Por isso não podemos deixá-lo morrer em nossa mente, em nossa vida, em nossa conversa, até para passarmos às outras gerações, porque acredito que um dia se vá duvidar que Chico Xavier existiu pela tamanha forma de ser humano na Terra. Então, o Carlos Bacelli, né, o autor desse livro que nós estamos estudando, O Evangelho de Chico Xavier, foi muito feliz em anotar as frases ditas por ele, porque em cada frase, em cada palavra, há muito conteúdo envolvido. Então, nessa frase, né, que me foi oferecida para falar a respeito, a de número 44, veja o que ele diz. Até que os espíritos aparecessem em minha vida, eu me sentia muito solitário.
Passava muitos dias sem conversar com ninguém. Foram os espíritos que destramelaram a minha língua. Frase de Chico Xavier, né? Naquela conversa ali à sombra do abacateiro, entre amigos. E eu percebo nessa frase um tipo de desabafo de uma situação que a gente não tem ideia que um espírito como ele tenha passado. Porque a gente conhece, né, o trabalho, a fama, até o glamour, mas não percebemos, né, que muitos podem estar com os pés sangrando. Então, por mais evoluído que seja um espírito, quando aqui encarnado num corpo de carne, ele se torna um humano, vivendo entre humanos, com experiências humanas, num planeta de provas, expiações e de imperfeições. E essas imperfeições nossas incomodam uns aos outros. Só de estar aqui nessa psicosfera densa, de pensamentos ainda muito materialistas, né? Dessa concorrência um com o outro, de querer sempre o primeiro lugar, custe a quem custar, e isso incomoda, né? Principalmente o espírito da suavidade de Chico Xavier no meio desse lodo, né? dessa psicosfera densa, desse mar ainda, desse charco bastante denso, incomoda a vida aqui, mas também é necessário para o nosso aprendizado. Então, nós podemos contextualizar, né? Vamos voltar a 100 anos, um jovem pobre, vivendo em uma cidade muito pequena, né, de Pedro Leopoldo, com um horizonte curto de entendimento, né, porque estamos falando de uma época que nem todas as casas tinham luz elétrica e não existia televisão. De onde vinham as informações? Né? Cartas, jornal, rádio. E talvez Chico, nessa idade, né, o que ele fala da sua solidão, talvez ele nem tenha ainda viajado, saído de Pedro Leopoldo, embora seja uma cidade próxima a Belo Horizonte, né? Talvez ele nunca tivesse ido lá. Então fica tudo muito limitado, muito difícil, né? Nessa época. E o que as pessoas conversavam? Né? Vamos imaginar nessa cidade pequena, com toda essa dificuldade. Era o dia a dia, né? A vida ali do trivial, do seu quer fazer ali, da sobrevivência, fala da vida de um, da vida do outro, é uma coisa meio que maquinal. E se a gente, né, que conheceu depois o Chico Xavier, que gostava tanto de conversar, que sofrimento, né, que ele está falando aí, de ficar muito tempo em silêncio, sem conversar com ninguém. E a essa época, do que Chico poderia falar? Da sua miséria, da sua dor, da sua fome, né? Aquele menino tímido ali num canto, sequer era olhado pelas outras pessoas, porque quem olha para um pobre até o dia de hoje? Talvez ele se sentisse invisível, ninguém, né, querendo lhe dar atenção. Ou outros olhavam para ele, né, como aquele menino aluado que tinha aquelas visões, né, de mortos, vendo ele, né, olhando ele, torcendo o nariz. Percebam que angústia para um adolescente sentir-se assim. Logo ele que tinha tanto a dizer, né? Mas independente de falar, sabendo nós hoje quem foi Chico Xavier, só de estar ali com a sua presença, irradiando, né, aquela ingenuidade do seu coração, mas que abraçava e abarcava todos os que iam até ele. E talvez fosse necessário esse tempo do não falar, do não aparecer. Né? Vamos pensar também que Jesus levou 30 anos para começar a falar, né? No seu trabalho missionário aqui na Terra. Né? Paulo de Tarso, né? Quando descobriu Jesus, foi para o deserto, ficou 7 anos lá também,
antes de começar a pregar. Então, isso me faz pensar, será que esse silêncio, né, que ele está aqui desabafando ou comunicando, não seria uma preparação para uma fala mais consistente do que essas pessoas vêm para dizer? Né? Para não deixar perder uma só palavra, começando a valorizar cada uma delas. Né? Porque Chico era o pobre de espírito das bem-aventuranças. Então, quando nós vemos lá em Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí nós vamos pegar, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, né, onde Kardec vai explicar o que é esse pobre de espírito, né, onde ele coloca como os humildes, né, que entrará no reino dos céus os simples de coração, de humildade de espírito. Pobre de espírito é o humilde em espírito. Porque diz Kardec que a humildade é a virtude que nos aproxima de Deus e o orgulho é a que dele nos afasta. Né? E humildade é atitude de submissão a Deus. Então, esse menino humilde, em silêncio, sem conversar com os humanos encarnados, estava ali sendo acolhido por Deus como pobre de espírito. E é tão interessante que quando a gente assiste, né, alguma gravação do Chico falando de Jesus, ele falava com um respeito que chegava a nos constranger. É um falar sentindo, né, colocando emoção nas palavras, como alguém que caminhou com Jesus, com certeza, né, com tamanha deferência, né, que ele dava ali ao falar de Jesus, como, né, aquele cristal que a gente, né, como diz Joana de Ângeles, temos que pedir licença para falar de Jesus e não banalizar essa palavra o tempo inteiro. Então, o solo do coração de Chico, no seu silêncio, estava ali germinando as palavras de vida eterna que estavam por brotar em breve para dar muitos frutos. E se a gente for fazer também uma analogia, as pessoas, em especial criança que passa fome na infância, ela valoriza mais o alimento. Ela não joga comida fora. Então, esse que não pôde, como o Chico, usar a palavra numa infância, numa adolescência, ele vai valorizar mais cada palavra que não pode ser jogada fora. Cada palavra precisa ser valorizada. Nós levamos 40 mil anos para começar a pronunciar uma palavra quando éramos primitivos. E muitas vezes nós falamos coisas desnecessárias, jogando, né, para o éter, para o fluido cósmico, palavras que não acrescentam em nada. E cada palavra nossa é um presente para o outro, porque eu só falo para o outro. Para mim, eu não preciso falar. Em pensamento, eu converso comigo. Mas quando eu tenho alguém, eu ofereço uma palavra edificante, né? Uma palavra que vai fazer o outro a querer ficar na vida. Principalmente hoje temos pessoas com ideação de autoextermínio, de não achar graça na vida, sentido na vida. E às vezes a nossa palavra vai incentivá-lo a permanecer conosco. Não é? Então, ele diz, né, que o Espiritismo o auxiliou a falar, né, que ele usa o termo, né, destramelar, tirar a tramela da língua. E aí nós sabemos, se não fosse o Espiritismo em sua vida, Chico teria sido internado no hospital psiquiátrico e nós teríamos perdido Chico Xavier. Olha só a importância do Espiritismo na vida de médiuns, né, que precisam entender a sua mediunidade, né, o seu processo mediúnico.
E foi graças, né, a um processo obsessivo da sua irmã, quando os médicos, né, já não tinham mais o que fazer, a família aceitou trazer, né, um casal de Belo Horizonte, o casal Perácio, que, conhecendo Chico e a sua história, pôde dizer a ele: Chico, isso que você sente tem um nome, é mediunidade. E aí deu a ele o Livro dos Espíritos e abriu, né, uma janela para ele que ele nunca tinha pensado a respeito. Um presente que mudou a sua vida. E é interessante que até hoje, né, quando a gente faz atendimento fraterno no centro espírita, as pessoas chegam contando o que elas veem, ouvem e passam por um processo mediúnico. Quando a gente fala para ela que aquilo é natural e ela é normal, a gente percebe ela fazer, né? Ai, que alívio! Pela primeira vez alguém me fala que eu sou normal. Quantas vezes não ouvimos isso? Porque todos chamando de loucura, isso que você vê é loucura, é alucinação, é da sua cabeça, e a pessoa sabe que não é. Então, até hoje, no centro espírita, no atendimento fraterno, salva vidas, mostrando o que foi mostrado ao Chico Xavier sobre mediunidade, sobre o espiritismo, sobre a vida no além, a continuidade da vida e a comunicação com os vivos num outro corpo. E a partir desse momento, Chico já tinha o que falar. Veja, né, como é que o Espiritismo abre uma outra vida, um outro paradigma para todos nós. E só nós fomos observar a vida, né, dos grandes que passaram pela Terra, a solidão é sim a sua companheira, né? As pessoas muitas vezes vão atrás desses seres para sugar, para, né, ter algum benefício, e depois se vão, cada um para os seus afazeres, e a pessoa fica sozinha. A gente vê uns grandes palestrantes, como o próprio Divaldo, né? Aquela multidão, o pessoal pega seu autógrafo e vai cada um embora, de repente ele está sozinho no salão, já usaram, não precisa mais dele, e ele fica com a sua solidão, né? Consigo mesmo, com aqueles que o convidaram, porque é assim. Jesus também experimentou essa solidão. Os próprios discípulos dormiram naquele momento em que ele precisava da oração deles. E isso também é interessante com o Chico, porque quando ele pedia oração, as pessoas riam, achando que ele não precisasse de oração para todo aquele trabalho que ele fazia, só porque ele tinha contato com a espiritualidade superior. E ele pedia prece, pedia força para ele não falhar. E aí vamos lembrar o que Jesus falou aos apóstolos: nem por uma hora pudestes orar comigo, vigiar comigo. Então acaba que aqueles que vêm para servir têm que contar consigo mesmo e com a espiritualidade. Então, nessa fala, nós vemos também Chico agradecendo a espiritualidade por destramelarem a sua língua, ou seja, deram segurança e conteúdo para ele começar a conversar. E olha que começaram em alto nível, né? Ao escrever seu primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, em 1932, com palavras que nem ele entendia, mas que, ao serem lidas, né, encantavam, embeveciam, eram poemas os mais belos e esclarecedores. E hoje estamos precisando ler Parnaso, ler poemas em voz alta, para vibrar coisas bonitas em nossa casa, em nossa garganta. Ler em voz alta um poema ilumina uma casa. Ler o Evangelho em voz alta, as mensagens de Emmanuel, ilumina nossa casa. Em época de guerra, poemas, que encanta a vida, nos estimula a nossa sensibilidade, a beleza da vida. Para isso existem os poetas, para isso existem os artistas.
para nos mostrar que a vida tem beleza, sim, mas é preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir uma bela canção, um belo poema, né? Recitado por pessoas que sabem dar a entonação necessária. E lembrar também, né, que quando o Chico começou no primeiro centro espírita, né, formado por ele e seu irmão, ele dava palestras num salão vazio, né, por muito tempo, falando ali, e aquele achando que não tinha ninguém, né? Mas, na verdade, espiritualmente, estavam ali repletos de desencarnados que Emmanuel um dia diz a ele, né, que ali estavam os espíritos que iriam reencarnar espíritas e precisavam conhecer o espiritismo através das palestras de Chico, né? E ele, como bom professor, ensinava a todos eles, ou a nós também, quem sabe, né? Estamos falando de 100 anos atrás, quem sabe estávamos lá ensaiando para reencarnarmos espíritas e aprendendo com o exemplo de espírita que nós temos, que é Chico Xavier. Né? Então, nós podemos inferir por essa frase que a vida de Chico só teve sentido com a descoberta do Espiritismo. E aí, em cima disso, né, eu fico pensando, né, às vezes a gente ouve pessoas falarem assim, eu não aceito o Espiritismo, mas do Chico Xavier eu gosto. Aí eu fico pensando, como dissociar Chico do Espiritismo? Se Chico só foi Chico por causa do Espiritismo, né? Senão ele teria sido internado, como eu falei, e aí ninguém o conheceria, nem o Espiritismo através dele. Não é? Então, se tudo que ele falou, tudo que ele escreveu, né? Tudo que ele consolou vem do Espiritismo, como não gostar desse conteúdo espírita que vem da sua fala? É uma incoerência. Né? As pessoas não se dão conta disso. Eles querem separar Jesus do cristianismo. Como é que é isso? E a gente vê também, às vezes a pessoa lê um livro espírita, uma mensagem espírita, acha lindo, se emociona, né? Concorda com aquela mensagem, até que no final está escrito psicografado, mensagem psicografada, aí ela joga o livro longe. Né? Veja o que o preconceito, a desinformação é capaz de fazer com a pessoa. Ela não aceitar a beleza que o Espiritismo traz por causa do termo Espiritismo, espírito, espírita, porque caiu como um termo pejorativo na nossa sociedade de propósito. Então, Chico é essa nossa mensagem de vida eterna, a mensagem do além para o nosso aprendizado de espíritos eternos e imortais que somos. Por isso que ele falava que ele era um carteiro, ele trazia, né, toda essa mensagem tão linda que gostamos de ler, de conhecer, de repetir. E essa questão da ajuda espiritual me remeteu a um outro, né, grande espírita desencarnado agora em maio, Divaldo Pereira Franco, quando ele foi realizar sua primeira palestra, né, em Aracaju, ele preparou, mas ali em frente àquele público, ele muito jovem, não estava acostumado, deu aquele branco, né, como a gente costuma dizer, e não se lembrou de nada que ele tinha preparado. E aí? Aí aparece a ele, né, o espírito Humberto de Campos, e o inspira, e ele faz uma bela palestra ali, começando todo o seu trabalho. Voltando para nós, quantos de nós o Espiritismo também destramelou ou destravou? Né? Porque muitas vezes a gente sente a força da espiritualidade quando vamos realizar um trabalho, principalmente numa casa espírita ou no movimento espírita, que não estamos sozinhos. E voltando à época de Jesus, né, quando ele enviou os discípulos 2 a 2 para divulgar a mensagem, fazer o que eles tinham aprendido ali com ele, eles titubearam,
tiveram medo, receio, travaram, porque estavam-se a presença física de Jesus com eles. Mas ao aceitarem a proposta, a espiritualidade estava muito presente e eles também, usando o termo de Chico Xavier, destramelaram, fizeram curas, falaram bonito em nome do Evangelho, incentivaram as pessoas, falaram de Jesus e da Boa Nova como nunca tinha se ouvido antes. Então a gente vê que quando a gente se propõe a um trabalho no bem, como a gente é ajudado. A espiritualidade fica esperando somente o nosso sim. Estou pronto, aceito, eu vou, vamos comigo. Né? E a gente sabe que não é fácil estar à frente de um público, ou mesmo aqui online, falando principalmente em nome da doutrina espírita. Né? Dependendo da fala, a gente pode distorcer alguns conceitos e ser responsável por isso. Da pessoa ter um conceito diferenciado que não é espírita. Por isso a importância do estudo, né? Aproveitar a oportunidade que a espiritualidade nos proporciona para nos dar segurança de estar aqui, né? Com a ajuda deles sempre e na responsabilidade de fundamentar a nossa fala dentro de Kardec e Jesus e o Evangelho. Né? Tudo que aprendemos com a doutrina, agora precisamos divulgar, porque é o pão que nos alimenta. Nós, espíritas, nos alimentamos do Evangelho e da explicação que o Espiritismo nos traz como a chave para entender a porta, Jesus. E precisamos compartilhar esse pão, que foi a última recomendação de Jesus, né? Tudo que estiver em minhas mãos, que eu partilhe, que eu divida com os irmãos. E esse conhecimento que tanto, né, nos atraiu no Espiritismo, que eu possa também partilhar das mais variadas formas, e que bom que agora a gente tem todos esses recursos tecnológicos para fazermos isso. Me lembro também, né, do continuador da obra de Allan Kardec, Leon Denis, né, que também tinha uma excelente oratória, conteúdo como autodidata, que sempre foi, a ponto de quando ele tinha 25 anos, né, ele foi muito aplaudido na maçonaria, né, fazendo a sua palestra, nos seus discursos, nos congressos espíritas, que ele era aquela figura esperada, que todos queriam ouvir, né, a sua fala. E o próprio Allan Kardec também fazia palestras, né, fazia seus discursos. Aí nós vamos ter o próprio Leon Denis narrando uma palestra de Allan Kardec, quando ele esteve lá na região de Tours, né, na França, no jardim, né, da casa de um amigo, que teve que ser transferido essa palestra, falando ali para uma média de 200 pessoas, de forma simpática, mas séria, encantando a todos os presentes. Olha como Denis narra essa sua visão de Kardec. Sob a claridade das estrelas, a voz suave e grave de Allan Kardec se elevava, e sua fisionomia meditativa, iluminada por uma pequena lâmpada colocada sobre uma mesa, no centro do jardim, produzia um aspecto fantástico. E olha que ele estava falando de obsessão, que é um termo, né, bastante difícil das pessoas entenderem, de querer discutir a respeito. Mas Kardec também tinha essa fala de professor, de pedagogo, de orientador das pessoas sobre os temas espíritas. Então, quando a gente assiste, né, e hoje temos muito na internet, né, os grandes palestrantes dos congressos, sempre joviais, entusiasmados, cheios de vigor, nem passa pela nossa cabeça o quanto aqueles pés podem estar sangrando. A gente acha que é tudo muito fácil, né? Quanto tempo se debruçaram para aquele conhecimento ficasse mais, né, melhor assimilado,
para que ele se torne até mais palatável para quem está ouvindo e absorvendo aqueles conhecimentos em nome da doutrina. E aí essa questão de sangrar, de novo, de Valdo Pereira Franco, tanto na história, né, contada pela Ana Lande no seu livro, quanto foi retratado no filme sobre a sua vida, aquela cena em que ele escreve o seu primeiro livro, junto com Joana, né, Mestre de Amor, e ele, com o livro sobre a mesa, fica observando, né, feliz, né, de ter escrito um livro, que é o que ele queria, e aparece Joana com um botão de rosa, coloca sobre o livro, e aí o botão desabrocha, né, naquela flor bonita, perfumada, iluminada. De repente, as suas pétalas começam a cair e um filete de sangue começa a escorrer sobre a capa do livro. E Joana lhe diz: isso é o que terás que passar em sua vida para divulgar essa doutrina, falando e escrevendo. Dias de traição, calúnia, humilhação, indiferença, abandono. Olha o que é reservado aos grandes espíritos missionários que vêm à Terra para o bem. Não são rosas, né? Muitas vezes são os espinhos que vamos colher. E assim também aconteceu, né, com Allan Kardec, quando o Espírito Erasto vai dizer a ele que ele também passaria por tribulações, por traições dos próprios amigos que caminhavam com ele. É assim, nesse mundo de imperfeições, é assim. Aceita. Né? Eles aceitaram. Eles passaram com os pés sangrando por aqui, mas não desistiram, porque sabiam que foi para isso que vieram. Né? E Chico Xavier, claro, a gente nem precisa falar muito. Quanta humilhação sofrida, quanto desrespeito, abuso da sua força física. Né? Ele mais idoso, lá escrevendo, dói a munheca, dói o braço do idoso. O nosso, se a gente escrever muito, já dói. Imagina ele idoso e as pessoas querendo mais, e querendo mais, e querendo mais. E ele servindo sempre, sorrindo, acolhendo, estando para o outro. Olha que homem é esse. Né? E tem gente que fala, né? Eu quero ter a mediunidade de Chico Xavier, mas não se predispõe a ter uma vida de Chico Xavier. Né? De sacrifício todos os dias, de doação o tempo inteiro, de ficar até de madrugada atendendo as pessoas, escrevendo livros, sem comer, sem dormir, né? Com enfermidades, com dificuldades físicas, financeiras, sorrindo. Esse é Chico Xavier. Por isso precisamos falar dele, aprender dele, com ele, e ver o que eu já posso imitar dele, para que um dia possa trabalhar com ele. Né? Que é claro que ele continua trabalhando na espiritualidade. Não existe para o espírito morreu, descansou. Não é? Então, isso é a vida. A vida é trabalho para o próximo. E ao trabalhar para o próximo, eu estou trabalhando em mim as virtudes, os valores, o espírito em crescimento que eu sou e vim para ser. Fazer o bem até me acostumar que o bem é da natureza humana. Assim como caminhar sobre duas pernas é característica de um ser humano, ser bom é característica de um ser humano. Então, se a pessoa não consegue caminhar com as duas pernas, ela está com algum problema físico. Se a pessoa não consegue ser uma pessoa boa, ela está com algum problema moral. Tanto um quanto o outro são características e atributos humanos que precisamos conquistar. Então, assim como nós conquistamos essa postura bípede,
andar sobre duas pernas, nós estamos conquistando essa postura moral do bem. Nós precisamos, como aquela criança, né, que de engatinhar começa a ficar em pé até caminhar, nós vamos exercitando ações no bem. Que pensamento bom eu emiti no dia de hoje para contribuir com a psicosfera do planeta? Já é um exercício. Fiz as minhas orações no dia de hoje. Como é que eu experimentei a vida hoje? Né? Essa alegria, essa riqueza que é a vida de estar vivo. O quanto eu sou agradecido à vida de estar presente nesse corpo, nessa existência, matriculado nessa escola da vida e com um professor do lado, meu preceptor, que é o mentor, que quer que eu fale coisas do bem, pense coisas boas e deseje o bem para o mundo. Quando eu vejo uma reportagem sobre uma guerra, matando pessoas, crianças, famílias, na mesma hora eu faço uma oração para mandar uma energia boa para aquela região, para que as pessoas despertem para a vida, para o amor, para o bem. Coisas simples que precisam já estar na minha rotina. Assim como eu acordo e vou procurar fazer um café para me alimentar, que eu procuro uma página do Evangelho para ler, para alimentar o espírito que eu sou. Porque Chico fazia isso todo dia, Divaldo fazia isso todo dia, Emmanuel, que é o nosso teólogo espírita, né, que mais entende de Evangelho, tem o seu grupo de estudo sobre o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é muito mais profundo, que a gente não tem ideia. Tirar-lhe o espírito da letra para entender que é o nosso roteiro de vida. Chico entendeu isso. Francisco de Assis falava para a sua irmandade, não precisamos de um regimento, de um estatuto. O nosso regimento é o Evangelho. Vamos segui-lo, que faz a coisa certa. Né? Nós temos no livro Obreiros da Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier e André Luiz, né? Naquele momento em que Asclépios vai lá responder perguntas para aquele grupo que estava num trabalho aqui na Terra, e a resposta, né, que ele tira do pergaminho, tá? Ele responde, lê e embaixo, Mateus capítulo tal, versículo tal. Vem uma outra pergunta, ele retira outro pergaminho da sua túnica, Evangelho, e outro, né? André Luiz até se surpreende, mas ele está falando do Evangelho, porque Evangelho é resposta de vida eterna, é palavra de vida eterna, não só para essa vida no corpo, mas a vida em espírito. Vocês já imaginaram Paulo de Tarso fazendo uma palestra e a gente sendo convidado para assistir? Como é que é ouvir uma palestra de Paulo de Tarso na espiritualidade, de Policarpo de Esmirna, Inácio de Antioquia, João Evangelista? Estão todos lá trabalhando, querendo implantar esse evangelho no nosso coração, que comecemos já, né? Vamos querer alcançar esse céu, embora a gente fique aqui fincado na terra, literalmente. Então, é começar a trabalhar aqui e dar continuidade no pós-morte, né? No além-túmulo. Não é esperar chegar lá para começar a trabalhar. Comecemos já em nós. O trabalho maior que eu preciso fazer é comigo mesmo. E o Espiritismo nos dá essa certeza que a morte não existe. E o primeiro que falou isso foi Jesus a Madalena, no sepulcro, que ele disse a ela, vá avisar aos outros que eu estou vivo. Se Jesus está vivo, provando que a morte não existe, é o exemplo que todos nós estaremos sempre vivos. O Espiritismo não matou a morte. Então vamos sair dessa ilusão da matéria, né? Que essa semana ainda assisti o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, né? E tem um momento em que Paulo vai conversar, né, com um romano e fala, existe o oceano
e existe a água na minha mão, só que essa água esvai pelos vãos dos dedos e eu não consigo segurar. Essa água da mão é a ilusão da matéria, da vida efêmera. E ele estava ali para ser degolado, e ele falava, por isso eu não tenho medo da morte, porque agora eu vou mergulhar nesse oceano que é o Cristo. Né? E eu fico, às vezes, querendo pegar essa vida material na palma da mão, como água que eu não pego. E deixo passar todo esse oceano que me espera para que eu aprofunde no amor de Cristo, que Paulo sentiu mais do que entender. O Evangelho é isso, é para sentir mais do que juntar palavras. Vamos lembrar de Alcine, no livro Renúncia. Desde criança ela falava do Evangelho, falava até para o padre Damiano, né, como fazer o Evangelho no lar, a importância do Evangelho para ser lido, para ser estudado, meditado, sentido. E só quando eu sentir o Evangelho que eu vou poder praticar. Fora isso, eu estou recitando frases e palavras. Né? Então, deixar esse mundo, é João, é estar no mundo sem ser do mundo. E a gente quer a gente quer vencer no mundo. A gente tem que vencer o mundo. Né? Então, quando lemos o Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta se eu estou evoluindo, se eu preciso me aperfeiçoar, quem imitar? Qual é o modelo e guia que Deus nos traz para mostrar que é possível? E a resposta todos nós sabemos. Jesus é o guia do ser humano na Terra. Né? Então, Jesus é para nos tornar humanos. Chico Xavier é para nos tornar espíritas, porque ele, Chico, foi o modelo do verdadeiro espírita na Terra. O homem de bem, né, que gostamos de falar, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, está ali. Né? Ele soube praticar a lei de justiça, amor e caridade. Né? Perguntando a si mesmo se fez tudo o bem que podia. Se não deixou escapar a ocasião de ser útil. Olha o que precisamos aprender com ele, que é possível. Se ninguém tem dele queixa alguma. Né? E sabemos, né, que de Chico não temos nada a reclamar. Então, Chico cumpriu direitinho essa cartilha, com fé no futuro, colocando os bens espirituais acima dos bens temporais. Sempre pensar nisso. A matéria vai ficar, nós vamos transcender. O nós aqui é o que eu penso e o que eu sinto. Então, que eu tenho que educar os pensamentos e os sentimentos. O mais nobre é o que o Espírito de Verdade nos orienta. Espíritas, amai-vos, primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo. A gente só acha bonito, mas é para colocar na prática. Né? Chico Xavier aceitou as provas sem murmurar. Fez o bem pelo bem, sacrificando sempre o seu interesse à justiça. E às vezes a gente se pega pensando, né? Por que eu tenho que fazer o bem? Para me acostumar com ele e um dia ser bom. Caminhar é um passo de cada vez, até que eu vá a distâncias. Fazer o bem é um pouquinho cada dia. É como vitamina, precisa tomar todo dia, mas um pouquinho ali de UI. Né? E ele tinha, o que precisamos ter também, satisfação nos serviços que prestava, nas lágrimas que secava, nas consolações aos aflitos. Sempre pensava no outro antes que em si mesmo. Sempre bom, humano,
benevolente. Não é essa caridade, né, que os espíritos nos disseram a Kardec, né? Benevolência com o próximo, indulgente para os erros do outro e perdão das ofensas. Não é esse o conceito de caridade, conforme entendia Jesus, né? Então, a caridade era o guia de Chico Xavier. E ele ainda estudava as suas imperfeições, porque não era perfeito, para também tentar combatê-las, realizando a sua reforma íntima diária. E uma coisa que Chico fazia, que nós podemos fazer, né, para facilitar aqui, ele estudava o Espiritismo, como Divaldo. Né? Todos os dias, Divaldo lia as obras básicas e Chico lia as obras básicas. Por quê? Porque o Espiritismo, as obras básicas, é muito profundo, assim como o Evangelho, e não é numa leitura rápida que a gente vai absorver e entender. Ler, reler, estudar, discutir, né? Estamos sempre crescendo no estudo. E Kardec falava isso o tempo inteiro, né? Que o Espiritismo é, em primeiro lugar, ciência, e toda ciência precisa de um estudo continuado. Né? Eis o exemplo desses grandes, Chico e Divaldo, para nós. Ler o Evangelho, ler as obras básicas, estudar, meditar sobre o que leu, ler um versículo por dia e passar o dia inteiro pensando o que realmente Jesus quis dizer com aquele versículo e o que esse versículo tem a ver comigo hoje, para começar a absorver as ideias do Cristo. E o estudo, nós sabemos que fortalece a nossa fé, nos inspira ao bem, né? nos dá força para acreditarmos que a vida é isso. Né? Então, uma outra forma para nós homenagearmos esse homem-luz que passou por aqui é lendo as suas obras. Mais de 400 livros ele deixou para nós. E se ele teve tempo, com toda a sua dificuldade, para escrever, precisamos achar tempo para ler. Né? Porque foi um sacrifício de amor que ele deixou para todos nós, né? Como regra de conduta, para a gente não cair nos mesmos buracos sempre. Né? E isso nos fortalece também os romances de Emmanuel, quando a gente volta àquela época de Jesus e a narrativa faz com que a gente entre na história e se emocione, né? Para perceber que foi assim mesmo. Né? E aprender com ele a agradecer sempre. Né? Nunca se viu Chico murmurando, reclamando, até mesmo naquela história, né, do seu cão que apareceu morto. Ele se entristeceu, sim, mas não se revoltou. Né? E os desafios para ele, nós sabemos, desde a infância, foram muitos e constantes. Isso é perseverar, isso é superar desafios. Então, Chico é ou não um exemplo de vida? Né? Então, além de destramelar a sua língua, os espíritos também o educaram no falar. Que perceba a fala de Chico Xavier, como que ele falava, ele selecionava as palavras para que a sua palavra não agredisse ou magoasse o ouvido do outro. E ele tomava para si os conselhos que deveria dar ao outro, para não rebaixar esse outro. Né, com aquela educação, tanto no reciclador como o presidente da República, a mesma educação, o mesmo carinho, né, com as palavras. Ele emoldurava as palavras com sentimento, naquele tom macio, né, a maciez da sua voz, a brandura da sua voz, que acolhia. E até hoje a gente gosta de ouvir Chico, né, fazendo uma oração ou lendo uma mensagem, aquela voz doce que vibra luz e vibra amor. E
Eu, particularmente, quando leio um livro espírita, principalmente esses que falam, né? Sobre o trabalho de Bezerra de Menezes e de outros espíritos em nosso lar, eu fico prestando atenção como é que o espírito superior fala para aprender com ele, né? É de uma beleza, né? De uma delicadeza. E tem mensagens que até Emmanuel mesmo, né? Nos livros de mensagem, parece que ele está elogiando, mas sutilmente ele está chamando a atenção. Mas de uma forma tão bonita, né? Vendo uma embalagem ali tão dourada, que é a forma deles falar. Então, vejo que até a palavra precisa evoluir, né? Então, as mensagens, né, que Emmanuel nos traz a partir de Chico Xavier são belíssimas, mas também são puxões de orelha para todos nós, né? Aquela forma de narrar o Evangelho. E Joana de Ângeles, agora trazendo aqui a mentora de Divaldo Pereira Franco, quando ela começou a escrever, né, a série psicológica, né, os 16 livros, o primeiro livro, chamado Jesus e Atualidade, no primeiro capítulo ela nos diz que o psiquismo divino está latente em nós. Olha só, nós temos o pensamento divino em nós, nos desatrelando do cárcere celular, qual antena que capta a emissão de mensagens alcançadas somente nas ondas em que sintoniza. Eis o exemplo de Chico Xavier, sempre com essa antena sintonizado com o mais alto o tempo inteiro. E aí ela vai terminar esse capítulo falando agora para nós, né? E quando ela fala para nós, parece que ela está falando da vida de Chico Xavier, porque ela diz: enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Não aguardes comodidades que não mereces. Realiza tua marcha indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Não foi isso que Chico Xavier fez por toda a sua vida? Então, meus amigos e amigas, que essa nossa reflexão nos estimule ao bem, a ser Chico o nosso exemplo de espíritas e o nosso esforço para realizarmos realmente o que viemos fazer aqui. Então, eu quero encerrar parabenizando o Davi por esse programa, por não nos deixar esquecer do nosso querido Chico, e que possamos tirar sempre um tempinho, cada dia, 10 minutinhos, 5 minutinhos, para ler as suas obras, aprender sempre. Foi para isso que ele se sacrificou por mais de 70 anos de mediunidade, para nos deixar essa obra, um verdadeiro tesouro e de fácil acesso. Então, mais uma vez, agradeço pela oportunidade de aprendizado e por esse instante em nossa vida, único, mais profundo e rico de conhecimento e tesouro. Muito obrigado. Muito bem. Você falou que estava com tosse, eu nem ouvi você tossir hoje. A espiritualidade ajudando. Eles estramelaram a tosse. Muito bem. Olha quanta coisa a gente consegue tirar numa frase tão pequenininha, né? Não é? Também me surpreendo com isso. Se a gente fosse, por exemplo, montar um seminário assim de 1h30, 2 horas assim, só com essa frase. Quanta coisa, não é? E uma discussão mesmo, né, entre as pessoas um dia inteiro, né? Cada um pegando ali uma parte, ampliando. Por isso que papo de espírita não tem fim.
Tem muita coisa para falar. E a gente fica imaginando, né, como você lembrou bem, o Chico, assim, fechado, né? Sem falar, triste. Você imaginou? Ainda numa época daquela, né? 1910, 20, por aí. 20, 30. 100 anos. Estava ali o solo sendo germinado também. Quando começou, destramelou que nunca mais parou, graças a Deus. Por isso que, às vezes, é importante, até, por exemplo, no centro espírita, quando a gente oferece uma oportunidade, por exemplo, uma pessoa fazer uma palestra, fazer uma prece. Às vezes a gente acha que é uma bobagem, até a pessoa mesmo às vezes pode achar que é uma bobagem. Ah, eu tenho vergonha, não gosto, isso. Mas muitas vezes, quanto isso é importante para a pessoa, né? O que ajuda nessa hora é tirar o ego. Eu não estou fazendo para mim, nem em meu nome. É para contribuir com a doutrina que eu vim para divulgar, do jeito que eu consigo, das minhas limitações. Agora a pessoa já quer falar igual um Divaldo, aí não consegue mesmo. Igual quando a pessoa fala, eu não consigo ser espírita. Aí eu pergunto, em que padrão? No padrão Chico Xavier, pode não conseguir, mas o padrão Carlos Gomes eu já estou conseguindo. Então é querer, né, dentro dos meus passos, dentro das minhas pernas, dar os meus passos. Você teve oportunidade de, é claro, de conhecer, sim. Não sei se você teve oportunidade de estar assim junto com o Jerônimo. Não, não. Mas ouviu o Jerônimo Sim, falar. sim, sim. Aí você olhava o Jerônimo naquela cama, com aquele ventilador em cima dele, aquele saco de areia no peito. Quando ele abria a boca, não dava nem para acreditar, né? Isso aí é que mostra que o espírito vale mais do que o corpo, né? E a gente dá mais valor ao corpo do que ao espírito, que precisa crescer em sabedoria, né? Em poder ser alguém que vale a pena ouvir, independente de ver. E hoje a gente está na era da imagem, né? A imagem passa e o conteúdo precisa ficar. Muito bom. Então, antes da gente partir aí para o nosso encerramento, e eu passar a palavra para você aí dar os seus recados, agora é aquela hora do marketing, né? Propaganda, rede social, eventos. Quero lembrar a todos que amanhã, quinta-feira, é o dia do nosso webinário, nosso tradicional webinário de toda quinta-feira. Amanhã nós estaremos recebendo a nossa querida companheira Silvia Aparecida Servo. Ela é trabalhadora da Casa Espírita La Maison de Espiritisme, na França, mas ela é aqui companheira nossa, aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Ela que vai nos abordar o tema mediunidade e moral. Qual a relação? Amanhã, às 20 horas. Imperdível. Querido amigo, a você, a todos os companheiros do YouTube, do Facebook, a todos da TV Espírita Nosso Lar, a todos que nos ouvem, quero agradecer de coração pela oportunidade, pelo encontro, pelo carinho. Desejo a todos, extensiva aos seus lares e familiares, saúde, paz e muita felicidade. A palavra é sua, a divulgação agora é sua, e a prece, por favor. Muito bem, só tenho a agradecer por esse momento, né, por estarmos juntos mais uma vez, nós que já temos essa amizade, né, pela internet, mas que é o mesmo de estar presente, que nos unimos, né, pela doutrina, pela fraternidade, pelo amor de Jesus, e dizer de nossa casa aqui de Itajubá, é o Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Nós temos um canal no YouTube com todas as nossas palestras, todos os nossos trabalhos, e também no Instagram, é só colocar Núcleo Espírita Fraternidade e Amor e nos encontramos lá. E quanto mais canais, né, pudermos, né, colocar no ar,
melhor para a divulgação do Espiritismo. Não é porque já tem bastante que já é o suficiente. Vamos criar canais, programas como esse, né? Que o Davi aí, de forma persistente, está aqui toda semana, é um sacrifício também, mas em nome da doutrina a gente faz por amor e fica leve, né? E alegre, e consolador, né, e informativo também. Então vamos agradecer ao Senhor da vida, porque um dia pensou em nós, e a partir desse dia agradecemos, começamos na vida, existimos para todos sempre, seres imortais que somos. E quanto aprendizado nessa nossa caminhada. E o maior aprendizado da vida é nos unirmos uns aos outros pelo amor que Jesus veio exemplificar na Terra. E a esse Jesus, a Allan Kardec, a Chico Xavier e tantos outros que comprovaram que é possível amar e se doar sem doer, o nosso muito obrigado e que pedimos que continuem conosco para que tenhamos a força e a fé para a nossa caminhada também. Que assim seja. Graças a Deus. Querido amigo, um forte abraço, um bom descanso a toda a família também. Se cuida aí, melhoras. Para você também. Um abraço. Em breve a gente se vê. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Uma boa noite a todos, nos vemos amanhã às 20 horas. Até mais.